para Minas Gerais, PVC, porque o tema Cruzeiro está quente aqui no de primeira. A gente vem falando, você vem falando sobre o tema nos últimos dias da Minas Arena, do Cruzeiro, para tentar buscar um acordo sobre Mineirão, mas nesta semana especialmente, a chapa esquentou pelos lados de Minas por causa da fornecedora de material esportivo que patrocina os dois clubes, os maiores de Minas, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro. Uma postagem na qual a fornecedora de material esportivo, lançando uma camisa nova do Galo, colocou no anúncio do marketing o maior de Minas, deu um problema danado, porque é a mesma fornecedora do Cruzeiro. Diante disso, evidentemente que houve desdobramentos, e na sequência desses desdobramentos, a gente inclusive publicou reportagem no All Sport, e para quem talvez não tenha visto, esse foi o anúncio de marketing na época, para mostrar todo o seu amor pelo maior de Minas, nova camisa do Atlético Mineiro. É a mesma fornecedora do Cruzeiro. Isso deu um problema danado. Dirigentes do Cruzeiro se manifestaram e um dos desdobramentos, o Igor Siqueira, se eu não estou enganado de cabeça, trouxe uma reportagem de que o Cruzeiro estava tentando, conversando e comunicando uma tentativa de rescisão de contrato, não imediata, mas no final dessa temporada, informação inicial, inclusive, da Rádio Itatiaia, lá de Minas Gerais, e o PVC traz desdobramentos agora. Vai mudar mesmo de fornecedor o Cruzeiro para 2024, porque o contrato, salvo engano, até 25, né, PVC? A tendência é a rescisão, mas assim, o que eu tenho para acrescentar a isso é que no ano passado, ainda na Série B, o Cruzeiro já entendia que havia uma possibilidade de ganhar, fazer um pouco mais de receita. O Cruzeiro falava no ano passado em bater 300 milhões de reais de receita, que é uma receita baixa comparada com o Grêmio, que o Rodrigo Matos acabou de detalhar, com o Atlético Mineiro, com São Paulo. O Corinthians chegou a 780 milhões de reais de receita no ano passado, o Palmeiras tem em torno de 750 milhões também. Então, a receita é baixa, mas o Cruzeiro entendia. Gente que trabalha com a direção do Cruzeiro entende que com uma receita de 300 milhões e com muito rigor nos custos, o Cruzeiro pode chegar a ser competitivo no nível dos de 450 milhões de reais de receita. Pode fazer com 300 o que o Atlético faz com 450. E isso, uma receita que se pensava no ano passado, era justamente a rescisão do contrato com a Adidas, porque a Adidas não oferece um grande contrato para o Cruzeiro. Então, no fundo, o que está acontecendo é juntar o útil ao agradável, ou seja, um erro de comunicação da fornecedora de material esportivo com o desejo do clube rescindir o contrato e fazer um contrato mais vantajoso. A gente pode aqui especular quem é que poderia ser o novo fornecedor, as especulações de que poderia ser a Nike, até pela relação com o Ronaldo histórica, mas isso não dá para cravar, não dá para saber o que vai acontecer. Mas que o Cruzeiro, desde o ano passado, tinha a ideia de trocar o material esportivo para tentar ajudar a fazer um pouquinho mais de receita, isso estava nos planos no ano passado. E a Adidas, vamos combinar, cometeu uma gafe de marketing ao falar, ao ter parceria com os dois clubes e valorizar mais a camisa de um deles. Fosse a fornecedora apenas patrocinadora do Atlético Mineiro, estaria tudo certo, não teria problema nenhum. O problema é que, entre aspas, só entre aspas, claro, que também é fornecedora do Cruzeiro para fazer uma postagem desse tipo em relação aos clubes de Minas Gerais, para aproveitar o gancho dos coelhos. Então, o Cruzeiro, com essa PVC, quer matar dois coelhos numa cajadada só, ou seja, já junta o desejo anterior com essa situação de gafe para, quem sabe, buscar uma nova fornecedora. Exatamente. Recuperar um plano que já existia no ano passado e fazer algum dinheiro mais. Eu escrevi hoje sobre a questão do maior de Minas não ser nem concretamente o maior do Ronaldo, porque o técnico pede demissão do Cruzeiro e acerta com o Valladolid 2 semanas depois. Acho que continua que existe um erro de comunicação na relação do Cruzeiro com a saída do Pesolano e a ida para o Valladolid, mas eu conversei com gente do Cruzeiro hoje mais cedo, que não gostou da minha postagem e que diz que é uma decisão soberana do Valladolid, porque as diretorias de futebol são diferentes do Cruzeiro e do Valladolid. De qualquer maneira, acho que valia um posicionamento oficial do Cruzeiro e do Pesolano para explicar que essa relação é de soberania dos dois clubes.
ou seja, o departamento de futebol do Valladolid pode vir ao Cruzeiro, valorizar o trabalho do treinador do Cruzeiro e, no momento em que o treinador fica livre, ele trocar de emprego dentro dos clubes do mesmo grupo. Agora, a discussão do Cruzeiro sobre ser maior de Minas com a Adidas é uma. A outra discussão é o Cruzeiro ter essa soberania, mas não manter o seu técnico. O técnico vai para o outro time do grupo. A coluna a qual o PVC se refere, você pode ver exatamente na coluna do PVC aqui no UOL Sport. Pesolano, que era técnico do Cruzeiro, foi para o Valladolid, clubes que são geridos pelo Ronaldo. Situação não é a mesma, mas que a gente lembra, por exemplo, do Botafogo, no caso do Jefinho, uma venda que, primeiro um empréstimo que foi anunciado lá atrás, né? E depois uma venda que também causou muita polêmica, porque o John Textor, que também faz parte da gestão do Botafogo, também estava nas duas pontas do negócio naquela ocasião do Jefinho para o Crystal Palace, se eu não estou enganado de cabeça, o Jefinho do Botafogo. O Jefinho foi para o Lyon, né? Lyon, perdão. Lyon. Crystal Palace também é clube do John Textor, mas foi para o Lyon. Também. Exatamente. Essas são situações que o torcedor que está envolvido com times que tem SAF acaba se vendo envolvido, porque o mesmo dono tem diretrizes e gestão em mais de um clube. Isso pode acontecer. E como a gente viu agora acontecendo, mas, de fato, fica esses questionamentos no ar a respeito da